Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, como você já sabe, sempre ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios a doutora Andréia Neme, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, doutora Andréia, por mais uma oportunidade. Nós é que agradecemos. Nós retornamos em poucos minutos para que você saiba hoje o nosso tema ligado à oftalmologia, as implicações dentro desta especialidade da visão, da acuidade visual que o diabetes pode gerar. Então você não sai daí, voltamos em poucos minutos com Conecte Saúde ao vivo. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Dedicação. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação EFEC. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. Os carros serão todos elétricos, sem barulho, sem poluição. Um voo Porto Alegre-Manaus vai durar aproximadamente 3 horas e custará 20% do que custa hoje. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. As roupas não sujarão mais. Cachorros não terão mais pulgas. Pena de copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, eu quero me exercitar, quero ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Retornamos com o nosso Conecte Saúde, em seu segundo bloco, falando com a doutora Andréia Neme, oftalmologista. Vamos falar um pouquinho, antes de entrar na sua especialidade propriamente dita, na oftalmologia, falar um pouquinho de diabetes. O que é o diabetes, quais os sintomas, para que a gente possa fazer Começar. Isso, uma introdução. Vamos lá. Bom, diabetes é uma doença crônica, né? Que acontece? Tem uma dificuldade da glicose ser absorvida no organismo, né? Numa pessoa normal, essa absorção é feita por um hormônio que a gente produz, que chama insulina. Okay. Né? No diabetes isso não acontece, né? Existem 2 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, o que acontece no diabetes tipo 1? Há uma deficiência desse hormônio, né? E o diabetes tipo 2, que é 60% dos casos, o que acontece? O hormônio não age corretamente, né? Nos 2 tipos há um aumento da glicose no sangue, nos tecidos, né? E aí vai gerar toda a sintomatologia do diabetes. E quais são os principais sintomas, doutora? Bom, do diabetes, o que acontece? Como é que começam os sintomas?
pessoa começa, quando suspeitar, com muita sede, muita fome, fraqueza, perda de peso e baixa acuidade visual, que é o que nós vamos falar hoje, né? O que é o principal, o que a diabetes causa no olho, a principal doença é a retinopatia diabética, que é o tema de hoje. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Já chegou a primeira pergunta, vem do Gil ou da Gil, acho que é o Gil. De Guaxupé, ele pergunta especificamente da diabetes. A diabetes é mais comum em homens ou mulheres? Para a gente poder entrar no assunto, está valendo a pergunta do Gil, né? Boa noite, Gil. É o seguinte, o diabetes tem vários tipos, né? O tipo 1, por exemplo, ele é mais comum em crianças, a gente já detecta ele mais na infância, né? O diabetes tipo 2, a gente varia muito de peso, é aquele fator mais genético, né? Varia da pessoa mais, tem vários fatores de risco, né? Obesidade, tabagismo, né? E tudo isso favorece o aparecimento do diabetes. Perfeito. Então, André, mais uma pergunta do Wilson de Guaranésia. Aproveitamos para mandar um grande abraço para todo mundo de Guaranésia que nos assiste. O sinal chega perfeito lá da TV Sul Educativa, na cidade de Guaranésia. O Wilson pergunta, doutor André, é normal logo pela manhã a capacidade de visão ser pior do que ao longo do dia? Existe isso? Existe sim. Normalmente de manhã a pessoa tem uma piora da acuidade visual, tá? Isso principalmente nos pacientes com retinopatia diabética. Ok. Chegando mais algumas perguntas. Vamos entrar então assim especificamente no comprometimento da visão nos pacientes que apresentam um quadro de diabetes. Mais uma pergunta ligada aqui ao que foi perguntado, né, sobre crianças e adultos, homens e mulheres. Esse tipo de doença, de comprometimento, afeta mais um sexo ou idade ou não? Então, você fala retinopatia? Isso especificamente. Retinopatia não tem tanto a ver mais com a idade, tem a ver mais com o mau controle glicêmico. Ok. Tá? A gente frisa muito isso daí. Quem vai desenvolver a retinopatia diabética é aquele paciente que tem um mau controle do diabetes, tá? Quais são os fatores de risco para uma retinopatia diabética, que é o que nós estamos falando agora? Principal é a duração do diabetes, okay. Tá? Quanto mais, desde quando começou. Segundo fator de risco para a retinopatia diabetes é o controle glicêmico, a glicemia alta do paciente, tá? Outras coisas também que influenciam no aparecimento da retinopatia diabética: hipertensão arterial, tabagismo, colesterol, tá? O acometimento renal, a gente já falou que já é um fator de risco para retinopatia diabética, gravidez. Vamos mostrar aqui faz favor, doutora, para que o nosso telespectador entenda, né, o que vem a ser esse comprometimento. A retinopatia é um acometimento da retina, é isso? Isso. Onde fica a retina? O que a gente poderia... Bom, retina é essa camada, não sei se dá... Dá para mostrar? Dá para dar um... Isso, perfeito, fechou. Essa camada aqui, né, no fundo do olho, né, cheia de vasos, é aqui que acontece o acometimento da retinopatia. O que acontece? O aumento da glicose, como qualquer outra parte do organismo, nos rins a gente causa a nefropatia, nos nervos tem a neuropatia, o pé diabético, né? Os vasos da retina, eles ficam incompetentes e tem extravasamento de líquido ou de sangue, certo, né? E esse extravasamento a partir dos vasos da retina, que são, por exemplo, de sangue, vai dar uma hemorragia na cavidade, toda a cavidade fica com sangue, né, que chama hemorragia vítrea. E isso é responsável pela baixa da acuidade visual. Perfeito. Isso aqui, para o nosso telespectador, né, compreender, é um corte do olho, né? Isso. De uma forma que a gente... Tá aqui, isso, ó, o olho está aí. Isso aqui é um olho visto de lado. Vamos falar um pouquinho dele? O que tem aqui na frente, doutora André? Bom, isso aqui é a córnea, né? Essa parte transparente da frente. Isso aqui é a parte que a gente fala, o colorido do olho, colorido é a íris. Isso que é o verde, azul, castanho. É a íris. É isso, tá? aí. Esse orifício a gente chama de pupila, né? É o que dilata. É o que dilata, contrai.
para a gente fazer um exame de fundo de olho, para a gente fazer um mapeamento de retina, muito importante na retinopatia diabética, normalmente nós pingamos colírios, aquele colírio que eu acho que todo mundo já conhece, para dilatar a pupila, para a gente conseguir enxergar bem a retina lá atrás, né? E logo aqui atrás temos o cristalino, né? É uma lente, como o próprio nome já diz, é uma lente cristalina, transparente, né? Que faz a imagem ser focada lá atrás na retina. Só que com o passar dos anos, esse cristalino deixa de ser transparente, assim, ó, e fica opaco, que aí a gente passa a chamar de catarata. Então a catarata é um comprometimento dessa estrutura. Dessa estrutura. O cristalino deixa de ser transparente e fica opaco. Tá vendo? Perde a transparência. Deixa de chamar cristalino e fica opaco. Dá para mostrar aquele livrinho lá, doutora Andréa? Ah, sim. Nós já mostramos da primeira vez, mas não custa. Interessante, é muito interessante. Dá para focar aqui? Dá, né? Vamos lá. Isso aqui é a imagem de um paciente. Ele enxerga assim, viu? Dizer para o nosso câmera que não é falta de foco da câmera. É falta de foco do olho do paciente. Então, o cristalino tá opaco, né? Agora olha como é que seria o normal, né? Depois da cirurgia, a gente visa uma visão mais nítida. O paciente enxerga, ele tem visão, mas é uma visão embaçada. Tá vendo, Douglas? Não é falta de foco da sua câmera. É isso aí. Então, que interessante, hein? Com isso a gente consegue, né, visualizar, compreender um pouquinho mais. Nós temos aqui mais uma pergunta chegando. Doutora Andréa, vamos lá. O pessoal tem perguntado bastante sobre diabetes. Vamos ver se essa pergunta aqui... A principal causa de cegueira, né? Entre os 20 e os 70, a gente frisa muito o controle do diabetes, o exame de fundo de olho, porque é a principal causa de cegueira dos 20 aos 70 anos e a segunda maior causa de cegueira no mundo ocidental. Então, paciente que tem diabetes, a gente tem que levar isso para a população, a importância do exame do fundo de olho. E quando diagnosticar esse problema? Dá para diagnosticar no início, no caso da diabetes tipo 1, né? Crianças, dá para diagnosticar cedo, precocemente ou não? Como é que seria? Quando suspeitar, quando fazer o primeiro exame oftalmológico, acho que é isso que você me perguntou. Exatamente. Bom, no diabetes tipo 1, a gente orienta um exame oftalmológico até 5 anos após o primeiro diagnóstico, tá? Já no diabetes mellitus tipo 2, como é uma doença mais silenciosa, né? O que acontece? A pessoa, ela muitas vezes descobre lá na frente, não demora para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque ela acostuma com a sintomatologia da doença. Ela acostuma com a fome, com a sede e muitas vezes não descobre. Então, assim, tão logo feito o diagnóstico, a gente já orienta um exame do fundo do olho, tá? Porque nesse momento, 40% já tem algum sinal de retinopatia diabética. E assim, sem entrar na parte muito técnica, mas qual seria a alteração nesse fundo de olho? Seria vascular, os vasos? O que seria a base para o diagnóstico? Bom, o que a gente vai encontrar no fundo de olho? Tem vários sinais que nós oftalmologistas já conseguimos detectar, pontos hemorrágicos, exudatos, né? Certo. O diabetes tem vários estágios, desde muito leve, moderado, grave, muito grave, até a retinopatia diabética proliferativa, que é o estágio mais grave, mais avançado da doença, né? Basicamente são alterações vasculares, né? Uma alteração na permeabilidade vascular, vai ter um extravasamento de líquidos ou até mesmo de sangue, como já foi dito, né? Até hemorragias vítreas e descolamento tracional de retina. Tá? Aí daqui a pouco nós vamos falar de tratamento. Perfeito. Tem mais uma pergunta da Jesuína, do Recreio dos Bandeirantes. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se pacientes com diabetes apenas perdem a capacidade de enxergar ou podem ter outros problemas de visão agravados, como miopia, astigmatismo e outros. Jesuína é o seguinte, o principal mesmo é a retinopatia diabética, tá? Mas o diabético, ele também tem problemas como
desenvolve mais cedo catarata e pode aparecer o glaucoma, tá? O paciente diabético, por causa dessa alteração vascular, pode ter sim muita alteração no grau, na refração, né, no grau do óculos dele. Por isso que ele tem dia que ele enxerga melhor, tem dia que ele enxerga pior. Então, quando o paciente diabético descontrolado chega no nosso consultório, a gente primeiro orienta um controle glicêmico para depois fazer o óculos, para depois fazer a refração. Porque pode sim ter essa alteração, essa variação do grau. Que não tem uma estabilização daquele grau, né? Não. Você dá um óculos e de repente está usando Varia um muito, isso é o descontrole da glicemia, né? Mas a catarata e o glaucoma são outros sintomas, outras doenças que podem vir com diabetes também. Retinopatia diabética pode afetar outras partes do olho, outras estruturas? Pode, né? Como eu disse, pode afetar a catarata, pode gerar a catarata. E quando a retinopatia diabética ela está muito avançada, a gente chama de retinopatia diabética proliferativa. O que é isso? É um crescimento anormal de vasos, né? São os neovasos, que na tentativa de melhorar a oxigenação da retina, na verdade, eles acabam atrapalhando, porque eles sangram muito. E esses neovasos, eles podem aparecer nessa parte aqui do olho, né? No ângulo, né? Entopem o ângulo e aí levam ao glaucoma, né? Glaucoma é aumento da pressão do olho, não? Isso, é um aumento da pressão causado por vários fatores. Nesse caso da retinopatia diabética, por causa desses neovasos que crescem no ângulo, onde não deveriam estar formando, entendeu? Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para falar também sobre o tratamento da retinopatia diabética com a doutora Andréia Neme. Faça a sua pergunta, ligue para 3551-7458 ou, se preferir, conecte saúde@tvsueducativa.com.br. Voltamos já. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação EFEC. O que é uma pedra para um guerreiro? O que são gotas para quem só pensa em vencer? O que são noites para quem tem prova? O que é atraso para quem tem paciência? Quem vence uma luta, ganha o dia. Neste caso, 4 anos. Jovens guerreiros, acordem! Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Esse prazo de 9 de maio também é válido para quem mudou de endereço, precisa atualizar seu cadastro ou regularizar sua situação. Não deixe para a última hora. Justiça Eleitoral. Brasileiro que vota não foge à luta. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Retornamos com o Conecte Saúde para o nosso último bloco. Hoje nós estamos conversando com a doutora Andréia Neme, oftalmologista, falando um pouquinho sobre a retinopatia diabética, não é? É uma doença que afeta a retina, é isso mesmo? Isso aí. E especificamente nos pacientes diabéticos. Qual seria, a princípio, quais seriam as linhas gerais de um tratamento, não é, da retinopatia diabética, doutora Andréia? Falar um pouquinho de tratamento, né?
Primeira coisa, quando o paciente chega no consultório, falo que não adianta a gente falar de tratamento sem bater na tecla-chave, tá? Não adianta. Primeiro passo é o controle glicêmico, tá? Não tem como prosseguir o tratamento se a pessoa não tiver o controle glicêmico, tá? Só com o controle glicêmico, com a mudança do estilo de vida, atividade física, dieta, alimentação, uso de insulina ou hipoglicemia antes orais, já é possível prevenir a cegueira em 50% a 75% dos casos. Perfeito. Entendeu? Então, não adianta entrar com uma terapia se não tiver mudança de vida. Primeiro é a mudança do estilo de vida e o controle glicêmico. Perfeito. Agora, tratamento. O que a gente pode fazer para quando a retinopatia diabética já está instalada, né? O laser, fotocoagulação a laser, né? Um tratamento muito eficiente, feito no consultório, com anestésico local, muito efetivo, né? Então, a gente faz laser aqui na retina. E um tratamento novo que a gente tem feito hoje em dia, tem todo mundo falado, me perguntando muito no consultório, são as injeções, né? Para que servem essas injeções, o que essas injeções fazem na retina? Basicamente são injeções intraoculares, né? A gente injeta o medicamento aqui na cavidade vítrea, né? Qual que é o mecanismo de ação dessa medicação? Eles vão agir na permeabilidade vascular e inibir a proliferação desses neovasos. Quer dizer que esses vasinhos que se multiplicam vão diminuir. Isso. Elas inibem um fator, né, que causam anti-VEGF, que causam a proliferação desses vasos, né, além de diminuir a permeabilidade vascular. Então, é o que a gente tem feito ultimamente, isso aí. O laser e essas injeções. Olha, tem uma pergunta aqui do Renato. Ele pergunta, acabou de falar de medicamentos, né, dessas injeções. Ele pergunta se tem alguma medicação de uso sistêmico para isso. Renato, é o seguinte, a medicação basicamente é pro diabetes, tá? Não existe uma medicação via oral para controlar a retinopatia diabética, tá? Claro, a gente tem uma medicação para controlar a glicemia, né? Só com controle glicêmico a gente já consegue uma boa melhora. Assim, em muitos casos a gente evita a pior e há outras que nem se instala a retinopatia diabética, tá? O tratamento sistêmico, via oral ou injetável com as insulinas, é para o diabetes, tá? Para retinopatia diabética já instalada, a gente faz uso de laser ou dessas injeções. A Maria José pergunta exatamente sobre isso. Ela pergunta assim, ela diz o seguinte: sempre soube que o futuro do diabético é perder a visão. Então ele perde somente através dessa doença, retinopatia? Maria José. Então realmente a gente sempre ouve isso, né? A pessoa com diabetes, a tendência é a cegueira. Então ela está perguntando se é somente essa doença que leva a perda. Maria José. Maria José, como a gente já tinha dito, a principal doença causada no olho pelo diabetes é a retinopatia diabética, tá? Principal responsável. Mas também tem a catarata e também tem o glaucoma. Que podem estar relacionados. Que podem também estar relacionados. Fugindo um pouquinho do assunto, mas sem deixar de atender, Adriel pergunta o seguinte: sobre a miopia em jovens, qual é a idade recomendada para a cirurgia? Adriel, é o seguinte, não tem uma idade que a gente chega a recomendar a cirurgia, né? A gente espera estabilizar o grau estabilizar e também temos que ver as estruturas da córnea, se a córnea tem uma boa espessura, uma topografia, uma paquimetria, uma celularidade adequada para a pessoa ser submetida ao laser, tá? Não tem uma idade fixa a partir de tantos anos, não. Primeiro a gente espera estabilizar o grau da pessoa mesmo. Perfeito. Mais uma pergunta do Paulo de Guaranésia. Agradecemos mais uma vez todos vocês que nos assistem em Guaranésia, uma audiência muito grande. Hoje nós estamos aqui com a doutora Andréa Neme falando um pouquinho sobre a retinopatia diabética. O que causa a obstrução do ducto lacrimonasal? É isso? Paulo de Guaranésia.
É o seguinte, Paulo, tem vários fatores que causam obstrução do canal lacrimal, né? Idade também pode ser causada, algumas doenças sistêmicas podem causar, né? E basicamente muitas vezes a gente consegue desobstruir no consultório, né? Mas muitas vezes o paciente tem que ser submetido a uma cirurgia, né? Uma cirurgia de dácrio para tentar desobstruir. Mas tem várias doenças, até a idade está muito relacionada a isso também. Temos aqui um e-mail do Paulo José parabenizando o programa, a entrevista e falando da competência da doutora Andréia. Paulo José. Temos mais uma pergunta falando se esse tipo de tratamento deve ser realizado entre mais de uma especialidade médica. É do Maurício. O tratamento ele deve estar querendo colocar o diabetes talvez por um endócrino, é isso? Eu acho que foi isso que eu entendi também. Maurício. É o seguinte, Maurício, sempre a gente tem que deixar, eu sempre deixo muito claro com meus pacientes, né? O endocrinologista ou às vezes o vascular também, né, por causa do pé diabético, o neurologista também a gente orienta a estar acompanhando, o nefrologista, né, sempre, eu falo que assim, a oftalmologia, os olhos são o espelho do nosso organismo. Uhum. Muitas vezes a gente faz diagnóstico de diabetes pelo simples exame do fundo de olho, né? Mas por trás da retinopatia diabética, muitas vezes já tem um acometimento renal, um acometimento neurológico, um acometimento cardíaco. Então a gente está sempre andando junto com as outras especialidades. Né? Tratamento multidisciplinar. Com relação à manutenção desses tratamentos, do tratamento especificamente de retinopatia diabética, são várias sessões, qual que é a periodicidade, como é que é o tratamento? Bom, a retinopatia diabética, quando ela está leve, inicial, ou mesmo quando ela não está instalada, a gente orienta um acompanhamento anual, né? Mas a partir do momento que a retinopatia diabética já está presente, a gente, em formas mais graves, moderadas a graves, a gente vai diminuir, assim, cada vez mais frequente, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, depende do estágio da retinopatia diabética. Se está sendo aplicada alguma medicação, essas injeções, tudo sim, isso. sim. Laser, a gente faz os lasers, faz um pouco, depois faz o outro, mas o controle oftalmológico, quanto maior a gravidade da retinopatia diabética, mais frequentes são os acompanhamentos, as consultas oftalmológicas. Na sua clínica hoje, é possível isso? Fazer um tratamento de aplicação de laser, tudo isso? Tem-se à disposição isso? Equipamentos? Na minha clínica, aqui, nós estamos mudando de clínica agora, né? Ficamos sabendo já. Mas logo isso já vai ser possível. Mas lá na minha clínica, tem uma outra clínica em outra cidade, eu trabalho também em Campinas, né? As injeções, os lasers, os exames, a gente costuma levar para lá, mas logo nós já estamos fazendo aqui. Perfeito. Tem mais uma pergunta do Mário, ele pergunta sobre formas de diagnóstico. Na verdade ele está perguntando o seguinte, quais equipamentos são utilizados para se chegar à conclusão que o paciente tem uma retinopatia diabética, Mário? Boa noite, Mário. O básico, o primeiro passo para a gente saber se a pessoa tem retinopatia diabética é o exame de fundo de olho. A gente fala o mapeamento de retina, né? E é um exame simples, basta uma simples dilata a pupila, feito no consultório mesmo, né? Mas existem exames complementares para a gente diagnosticar a retinopatia diabética, que é a angiografia fluoresceínica, né, um exame de contraste, injeta um contraste na veia do paciente e vai tirando, a gente fala, fotografias do fundo do olho para ver extravasamento de líquidos. E hoje em dia nós temos a tomografia de coerência óptica, o OCT, né, para a gente diagnosticar edema macular, outras alterações que podem ser acarretadas pela retinopatia diabética. Perfeito. Algo mais, eu sei que o programa poderia se estender muito, né, para a gente detalhar um pouquinho mais esse acometimento visual, né, em decorrência do diabetes, mas existe algum detalhe, algum conselho que a doutora gostaria de dar, né? Bom, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, porque são programas como o seu, que permite que a gente divulgue, oriente as pessoas,
bater mais uma vez, porque a prevenção é o melhor, o melhor tratamento, é primordial, tá? É evitar que se instale a retinopatia diabética. E são programas assim que permitem que a gente passe essas informações para as pessoas, né? Muitas vezes isso não chega até a população, né? Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, estou à disposição por e-mail, por telefone, quem quiser tirar dúvidas. Puxa, e-mail, é possível dar o seu e-mail, passar o seu e-mail para que possa se fazer perguntas? O meu e-mail é doutoraandreaneeme@yahoo.com.br. Ok, doutora, sem ponto, sem nada, D-R-A, Andrea, sem I. Ok. neemy@yahoo.com.br. Agradecemos mais uma vez a sua presença. Muito obrigada. Nossos estúdios, o Conect Saúde está aberto sempre para que possa voltar e nos engrandecer a nossa proposta. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Okay. Agradecemos a você que esteve conosco em mais esses minutos no Conect Saúde. Eu gostaria de falar para você como é que está a sua saúde. Você tem se cuidado, tem seguido as nossas dicas, tem selecionado uma alimentação, uma dieta legal, tem praticado exercícios, esportes, independente de você ser um paciente com diabetes ou não. Então procure fazer aquilo que há de melhor e mantenha a sua saúde, que é o nosso maior tesouro. Até a próxima semana, próxima quinta-feira, com mais um programa Conect Saúde ao vivo. Até lá!